Boa tarde. Hoje seria uma live sobre carnaval, mas o clima está muito mais para sexta-feira 13, que também é hoje. Meu nome é Wesley Augusto, eu sou psicólogo clínico, terapeuta de casal há 23 anos, especialista em relacionamentos. E hoje eu mudei o tema da live porque o que aconteceu lá em Itumbiara, interior de Goiás, não é só uma notícia, não é só fofoca, aliás, tem de tudo menos fofoca. É um alerta para o meu público, porque eu falo para mulheres, eu falo para. Eu já trabalhei por 7 anos e continua sendo aí uma das minhas frentes. Eu já trabalhei 7 anos num projeto para coibir a violência contra a mulher. Então vamos falar sobre isso. Um caso em que uma traição termina em tragédia. E esse caso, por que eu estou trazendo aqui para vocês? Porque ele não fala só sobre aquele casal. Fala sobre uma cultura inteira que confunde amor com posse, ciúme com cuidado, masculinidade com poder sobre a vida da mulher. Então, deixa eu já deixar claro aqui uma coisa para a gente começar. Traição dói, traição machuca, destrói a nossa confiança e pode desmontar uma família, como aconteceu. Mas nada, absolutamente nada, vou falar nada de novo, justifica responder a essa dor da traição com violência. Porque quando a dor vira arma, nós estamos falando de crime. Foi isso que aconteceu. O meu objetivo aqui não é julgar, não tem a ver com julgamento. Aliás, para quem me segue há algum tempo sabe que eu gosto de utilizar essas notícias que aparecem, principalmente de celebridades, porque isso traz luz, traz o meu olhar, traz o meu ponto de vista, traz os meus valores para essas questões que têm a ver com você. Né? O objetivo aqui não é julgar quem traiu, quem foi traído, é aproveitar esse fato como um espelho para a gente olhar para o que acontece dentro de muitos relacionamentos que por fora parecem, entre aspas, normais e que, se ninguém intervém, pode caminhar para um caminho ali muito mais grave. É por isso que nós estamos falando sobre isso aqui hoje. É por isso que eu mudei o tema da nossa live. Hoje eu quero te mostrar que a traição, o que a traição revela sobre um casal. E por que que alguns homens reagem como se eles fossem donos da vida da parceira. E, para não só trazer a problemática da coisa, eu vou trazer aqui para você como é que eu trabalho, como é que é a terapia de casal, como é que a terapia de casal poderia ter ajudado esse casal muito antes dessa história virar manchete. E, principalmente, como é que você pode se proteger emocionalmente desse tipo de relação que adoecem e que apagam o seu brilho. Você já está cansada de saber, se você está aqui comigo já há algum tempo, que só o amor não basta. E esse caso que está chateando todo mundo aí pela brutalidade da coisa, escancara isso. Só o amor não basta. Para a gente alinhar aqui o conhecimento, todo mundo sabe do que eu estou falando, todo mundo está ali, porque como eu vivo numa bolha sobre relacionamentos, essas notícias chegam muito rápido a mim. Mas nem todo mundo mora e vive aqui nessa minha bolha. Vocês sabem o que aconteceram? Vocês sabem o que aconteceu? Vocês sabem a que eu estou me referindo? Vocês sabem o que aconteceu ontem em Itumbiara, Goiás? Coloca aí nos comentários, gente, para eu alinhar aqui o nosso conhecimento, para que vocês fiquem sabendo de tudo e eu não fique falando sozinho. Vocês sabem do que eu estou falando? Sejam muito bem-vindas, Sejane, Mara. Coraçãozinho para Mara. Cadê meus corações, dona Mara? Para quem não sabe, esses corações são importantes, que vão começar a subir aqui daqui a pouquinho, ó, porque a dona Mara não falha. Esses coraçõezinhos que você aperta aqui nesse cantinho, ajuda o Instagram a avisar mais pessoas que estamos aqui. Tá? Então, colabora, aperta, carca o dedo aqui para subir um monte de coração. E se você tem uma amiga, uma colega, se você lembrou de alguém com essa introdução que eu fiz, que está no relacionamento, que você sente que tem alguma coisa estranha ali, que está tóxico, que está perigoso, que está abusivo, encaminha ela para ela. Às vezes
né, a partir dessa live ela já muda o rumo dessa prosa e evita um final brutal como foi esse desse caso. Vou falar bem resumidamente, até porque vocês sabem que eu não me atento aos detalhes e aos fatos. Eu guardo isso para meus pacientes que muitas vezes falam, mas como é que você lembra disso que aconteceu há 5 anos atrás se nem eu lembro? Eu lembro, então a minha memória fica para esse lugar de psicólogo. Aqui eu vou falar bem só para o que vocês precisam. O que aconteceu? Um secretário da prefeitura de Itumbiara suspeitava que a mulher dele o estava traindo. Eles tinham 2 filhos, 2 meninos. E aí contratou um detetive particular que confirmou essa traição. A partir dessa confirmação, ele deu um tiro na cabeça na cabeça de cada filho e se matou, tá? Então foi isso que aconteceu. E o que essa traição revela sobre esse casal? Eu já quero deixar claro aqui que o que eu estou trazendo é baseado nas notícias. Então, posso estar cometendo algum engano? Posso, afinal eu não sou psicólogo do casal, eu não estou ali próximo. Estou falando baseado a partir do que estou sabendo pela mídia, tá? Então, se cometer algum erro, é porque eu não sei os detalhes. Então, vamos lá. O que essa traição revela sobre esse casal? Vamos começar pelo começo. O que é traição, afinal? Traição não é só beijo na boca, não é só sexo com outra pessoa. Traição é qualquer quebra de um acordo, de um contrato, de regras estabelecidas naquele relacionamento. E aqui eu já deixo a importância que eu sempre falo do diálogo. Porque essas regras, esses acordos são estabelecidos através da comunicação, através do diálogo. Não é à toa que, para um relacionamento ser saudável, para um relacionamento ser extraordinário, como eu chamo, ele é baseado em 3 pilares: respeito, confiança e diálogo. Exatamente o que faltou para esse casal aqui para esse casal que estamos usando como modelo hoje. Traição é quando aquilo que a gente combinou é rompido em segredo. Então perceba que traição, ao contrário do que muitos pensam, é muito maior do que só o contato físico. E uma grande questão aqui, há 2 semanas atrás eu até trabalhei isso com um paciente, né? Ele está ali começando um relacionamento e eu disse exatamente isso para eles conversarem sobre essas coisas que são subjetivas. E a traição é um desses conceitos subjetivos. Por quê? Porque muitas vezes o que eu considero traição, o outro não considera. Então a gente precisa alinhar esses conceitos para que não haja nenhum mal-entendido e termine aí numa tragédia, né? Então, traição, por base, é qualquer quebra de regras, de contrato pelo outro, que foi estabelecida ali na relação. E por que traição dói tanto? Porque o nosso cérebro entende a traição como um desamparo. Quando nós somos traídos, levante a mão quem nunca foi. Não, opa, eu fui. Levante a mão quem... esquece, vai. Vamos ficar sério aqui no assunto sério. O nosso cérebro entende a traição como um desamparo. Quando acontece a traição, a pessoa traída sente que a base onde ela se fixou, se apoiou, ruiu. E não é só sobre o ato em si, é sobre tudo que é questionado a partir desse fato. Será que eu não era suficiente? Será que eu fui idiota? Será que nada daquilo era verdadeiro? Será que ela não me amou ou ele não me amou em nenhum momento? Será que todo mundo sabia menos eu? Então, você entra num looping de questionamentos provocados aí por essa sensação de desamparo, pela ansiedade, pela tristeza, que vai te puxando para baixo. No consultório, eu percebo que, na maioria das vezes, a traição nunca nasce do nada. Por que a maioria das vezes? Porque existem alguns lugares que acontece, tá? Mas, na maioria dos casos, a traição não nasce do nada. A traição, ela revela, quando acontece, as rachaduras
que já existiam ali no casal. A falta de diálogo, os conflitos varridos para debaixo do tapete, o afastamento do casal, as mágoas, os ressentimentos acumulados, as palavras engolidas, a solidão a dois. Tudo isso são pistas que podem levar a uma traição. Lembrando que traição é sempre uma escolha de quem trai. Portanto, não tem nada a ver com a pessoa traída. Por mais que a pessoa traída seja uma bruxa, seja a bruxa queca, o traidor, ele escolhe. Dentre uma série de opções, ele escolhe trair. Portanto, traição é sempre uma escolha. Ao mesmo tempo, a traição, né, revela muito de quem trai. E aqui eu não estou justificando, tá? Estou ampliando aqui a nossa reflexão. A traição revela do traidor uma imaturidade emocional, uma dificuldade de lidar com a frustração, uma necessidade de validação, um ego ferido, crenças distorcidas aí por conta dessa sociedade que vivemos, essa sociedade machista, desse patriarcado, que diz, homem é assim mesmo, todo homem trai, pior com ele, ruim com ele, pior sem ele. Se eu não ficar sabendo, não dói. Isso tudo vai trazendo base para essas coisas que acontecem no relacionamento. A famosa mitologia social. Nada disso é desculpa. O que eu estou trazendo aqui para você é explicação. E explicação serve para responsabilizar, não é para passar pano. Nesses meus 23 anos de consultório, eu vejo, já atendi muitos casais que conseguem ressignificar uma traição. Muitos deles chegam para a terapia de casal e a gente vai trabalhando ali e eles conseguem ressignificar essa traição e tornar esse casal muito mais unido, muito mais assertivo, muito mais feliz do que antes da traição. E também casais que não conseguem. A diferença de um casal para o outro nunca é o fato da traição. A diferença é o que cada um faz com a dor daquilo que gera. Atualmente eu atendo um casal que está comigo, que chegou para mim com essa demanda de traição. E aí a gente vem trabalhando aí mágoa, ressentimento, o que precisa ser feito para se perdoar. Então, o que eu estou trazendo para você é que existem casais que conseguem sobreviver após uma traição e outros não. E aqui entra um ponto importante sobre esse caso que aconteceu lá em Tumbiara. A traição, ela pode ser um gatilho, mas a arma já estava carregada ali naquela família há muito tempo. O que é essa arma? Crenças de posse, dificuldade de lidar com a frustração, ausência de recursos emocionais, falta de rede de apoio, ideias distorcidas sobre honra, masculinidade, relacionamento, amor. Tudo isso já estava ali, ó. Eles já estavam vivendo dentro, imersos nesses pensamentos. Senão não tinha acontecido o que aconteceu. Então, quando eu digo para você, quando eu trago o nome do meu método, que é Só o Amor Não Basta, é disso que eu estou falando. Não adianta você falar eu te amo se, diante de uma frustração, eu acredito que eu tenho o direito de punir, de controlar, de destruir a vida do outro. Escreva aqui nos comentários, eu quero você comigo armazenando isso na sua cabecinha. Se comprometa com essa frase. Só o amor não basta. Coloque aqui nos comentários, quero ver se vocês estão comigo. Tá fazendo sentido tudo isso que eu estou trazendo, gente? O assunto hoje é muito sério. Vim até de preto por conta disso. E agora eu vou tocar num ponto que incomoda muita gente, mas eu preciso dizer. Inclusive, antes de entrar aqui na live, eu estava lendo um comentário de um provável alecrim dourado, né? Que não me segue falando
quando fala sobre patriarcado, eu já nem leio porque é militante. Nem respondi, nem sei se eu vou responder, porque não sabe nada de mim. Não sabe nada do meu trabalho profissional, não sabe quem eu sou, não sabe da minha história, não sabe dos meus valores, não sabe da minha missão aqui. Para quem já está comigo há algum tempo, sabe que eu sou psicólogo há 23 anos e desde sempre o tema relacionamento permeou a minha vida e desde sempre eu trabalho com as mulheres, protegendo, refletindo, clareando, ajudando a resgatar o brilho. E por isso que a gente está falando sobre o que aconteceu em Tumbiara aqui hoje. Porque apesar da mulher, sim, ter errado ao trair o marido, porque como eu disse, traição é sempre uma escolha, a forma que ele lidou com tudo isso é que provocou uma tragédia. A forma como muitos homens reagem à traição não nasce só da história pessoal dele. A forma como um homem lida com a traição é alimentada por essa cultura do patriarcado, por essa cultura patriarcal, que há muito tempo, há séculos, repete a mesma mensagem para todos nós. O homem tem que controlar, a mulher tem que se submeter, tem que se adequar. Graças a Deus que as coisas estão mudando. Graças a Deus, em primeiro lugar, a profissionais como eu que estão divulgando e fazendo esse trabalho para desconstruir essa cultura machista e patriarcal, que coloca o homem como mestre e a mulher como a vassala. O homem tem direito a tudo, inclusive a tirar a vida da mulher. Inclusive, como no caso de Tumbiara, tirar a vida dos próprios filhos. 2 crianças. E ainda escreveu uma cartinha lá, de dor, justificando. Mas como eu disse agora há pouco, nada justifica a violência. Quantas vezes você já ouviu frases como homem traído vira piada, mulher, essa é clássica, mulher tem que se dar o respeito. Sabe, eu tenho, não sei se é mania de psicólogo, acho que não, porque eu acho que muita gente faz isso. Diante das notícias aqui do Instagram, eu sempre vou ler os comentários. E aí, é muito triste, sabe? Até porque, lendo os comentários, eu consigo sair dessa bolha que eu criei, né? De conhecimento, de proteção, como todos nós fazemos. E ao ler os comentários, eu vou vendo, porque se eu não sair dessa minha bolha, eu acredito que todo mundo é bom, que os alecrins dourados não existem, né? E aí, eu lendo os comentários, é fatal. Façam esse exercício. Se tem alguma violência contra a mulher, fatalmente homens estarão lá julgando essa mulher que foi vítima. Isso já é ruim. Mas quando esse julgamento vem de mulheres, mulher julgando mulher, eu fico possesso da vida. E dependendo do meu nível de possessão demoníaca, eu vou lá discutir. Porque se tem uma coisa que eu não admito, aqui no meu perfil, nunca é mulher julgando mulher. É mulher apontando o erro da outra mulher. A gente precisa ter a tal da sororidade mesmo. Então, assim, por que eu fui para esse caminho, né? A gente está falando dessa cultura patriarcal. E eu estava falando dos comentários. É fatal. Mulher é vítima de estupro. Aí tem lá nos comentários. Ah, também estava sozinha. O que estava fazendo nessa hora da noite fora de casa? Olha a roupa que ela estava vestindo. Olha o quanto que essas falas estão repletas de julgamento e de machismo. Teve uma vez que eu nunca esqueço, ainda falando dessas coisas da rede social, eu não me lembro que caso que havia acontecido, mas o fato é que uma mulher tinha sido abusada sexualmente e pessoas falaram julgaram por conta da roupa. E eu vi uma figura muito legal que falava assim, tinha um menino sem camisa e aí a frase era: menino, a essa hora da noite, sem camisa. Homem, a essa hora da noite, sem camisa, só pode estar querendo ser estuprado. Percebe como inverte a coisa e aí causa uma dificuldade? Pois é. Sem perceber, essas frases vão justificando a ideia de que a dor masculina autoriza atitudes que seriam inaceitáveis em qualquer outra situação.
Eu não cheguei a ler esses comentários, mas você quer apostar quanto que teremos comentários falando, ele fez certo, né? Ele tinha que. Foi um. Como é que fala aquele negócio, gente? Contra a honra? Vai ter um monte de gente apoiando esse homem. Afinal, não estou falando que ela está certa, tá? Mais uma vez, a traição é uma quebra de acordos e foi isso que a mulher fez. Ela estava traindo o cara. Mas a gente está falando aqui de como essa atitude dele é permeada, é atravessada por essa cultura machista que todos nós estamos imersos. Porque quando um homem acredita que a parceira é uma extensão dele, ou seja, é uma posse, pertence a ele e, portanto, ele pode fazer o que quiser, controlar e, de novo, fazer o que quiser, a traição deixa de ser apenas uma quebra de contrato, uma quebra de regras, uma quebra de confiança. E vira o quê? Uma ofensa direta ao próprio ego. E esse ego fragilizado, inflamado por essa cultura machista, é o principal combustível para as atrocidades que acontecem aí. Obviamente, isso não significa que todo homem traído vai ser violento. Obviamente, isso não significa que todo homem é o alecrim dourado, aquele cara que você sabe que eu chamo aqui, né? O alecrim dourado é quem? É aquele cara soberbo, egoísta, que só olha para ele, que quer ser atendido apenas o tempo todo, que quer receber, não se doar, abusivo, tóxico. Esse é o alecrim dourado aqui do meu perfil. E nem todos eles são assim. Nem todos os homens são assim. Muitos deles que não são alecrins, inclusive, me seguem, porque querem ter um relacionamento saudável com a sua esposa. Portanto, como toda generalização é burra, nem todo homem traído, obviamente, vai ser violento. O que eu estou dizendo aqui é que quando você junta a dor com imaturidade emocional, falta de suporte psicológico e essa cultura que sempre deu mais valor ao orgulho, ao ego masculino, do que a responsabilidade afetiva, do que a empatia, o risco de acontecer uma tragédia aumenta. Em muitos relacionamentos que eu atendo, a violência não começa com agressão física. E é uma dificuldade danada para a mulher perceber que a violência começou lá atrás. Hoje é mais comum a gente perceber, é mais do público aí, a gente perceber e falar sobre a violência psicológica, sobre o abuso emocional. E normalmente a violência física vem depois da violência psicológica. Ela começa com uma desqualificação, com uma invalidação, com um xingamento, com um deboche, com ironia, com um grito, com controle de celular, com controle de roupa, com ameaça, com um empurrão, com um tapa, com um soco, com um enforcamento, com uma faca, com feminicídio. A violência começa quando o diálogo é substituído pelo jogo de poder. Quando eu descrevi aqui agora a escala da violência, e esse é um conceito muito conhecido na psicologia, que é o escalonamento da violência, que é exatamente isso que eu disse. A violência começa e vai aumentando. Por isso que você, mulher, se está num relacionamento onde já começou algum tipo de violência, você precisa estar atenta, você precisa tomar cuidado. Porque pode evoluir até o feminicídio, pode evoluir com até uma tragédia. O que a gente viu lá em Itumbiara é a consequência extrema dessa lógica doentia. A mensagem que algumas pessoas tentam passar é o quê? Ele surtou porque ele amava demais e não aguentou a traição. Olha aí, justificando a coisa. Eu vou repetir com todas as letras. Isso não é amor. Isso é patriarcado doentio, somado ao descontrole, à ausência total de recursos emocionais internos. E era isso que esse cara tinha que estar preocupado. Em se fortalecer, em se olhar, em se entender.
Olhar para suas emoções, que é uma outra consequência da nossa cultura machista. O homem não sabe lidar com as próprias emoções. O homem não sabe lidar, não sabe nomear as próprias emoções, porque ele não aprende. E é o nosso trabalho aqui, o meu trabalho aqui, é ir mudando essa cultura, que vem desde pequeno. Desde pequeno, o menino e a menina recebem educação e privilégios diferentes. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente, se não prestar atenção, se não se conscientiza, vai reproduzindo tudo isso. Amor que se sente dono da vida do outro não é amor. É posse, é controle, é domínio. E o domínio é o oposto de um vínculo, de um relacionamento saudável. Se você aí que está me ouvindo, seja agora aqui ao vivo, seja na nossa gravação, falar nisso, a nossa gravação fica salva no YouTube agora, tá, gente? Se você chegou agora e quer assistir o que você perdeu, que você já perdeu muita coisa, a nossa live é toda sexta-feira às 12h12, depois você vai lá no meu canal, só digita ali, ó, Wesley Augusto, assina no meu canal, né? Deixa sua coisa, aquela coisa clássica do YouTube que eu estou tentando ali bombar o meu canal lá, tá? Então assim, ó, se você vive um relacionamento em que o outro sempre precisa ter razão, em que sua palavra não vale nada, em que você sente medo de falar o que pensa porque você não sabe como é que ele vai reagir, aquela famosa sensação de você estar pisando em ovos, esse alerta precisa estar aceso na sua cabecinha. A tragédia de Tumbiara não começou ontem. Isso foi a finalização de uma história. Ela começou há muito tempo atrás. Então, cuidado. A tragédia começa nos pequenos silêncios que você vai engolindo para evitar confusão. Aliás, para evitar é uma expressão clássica da mulher que está no relacionamento, no mínimo disfuncional. Ela vai se apagando, ela vai apagando partes dela para evitar alguma reação negativa dele. Estou achando vocês muito quietinhas. Está fazendo sentido, gente? Fala comigo, minhas brilhantes. Me socorre aqui. Esse assunto, uma das características do psicólogo aqui é conseguir falar de assuntos pesados de forma leve. Esse assunto está tão pesado para mim hoje que eu não estou conseguindo essa minha proeza. Preciso da ajuda de vocês. Está fazendo sentido? O que vocês acham do que eu estou falando? Por quê? Eu vou trazer agora para vocês o que a terapia de casal poderia ter feito antes disso virar um caso de polícia, antes disso virar uma tragédia. Porque você deve estar aí pensando, tá, Wesley, mas na prática, o que a terapia de casal poderia fazer numa situação assim? Nessa situação, nada mais, né? Antes de chegar nesse ponto, muita coisa. Primeiro ponto, a terapia de casal, ela não serve só para consertar a relação depois de uma traição. A terapia de casal, ela poderia ter entrado muito antes na vida desse casal. Quando os primeiros sinais ali começaram a aparecer. Sinais de afastamento, de desrespeito, de falta de diálogo, de desconfiança. Na terapia, a gente faz algo que quase nenhum casal consegue fazer sozinho. A gente consegue colocar as duas versões da história na mesa, sem transformar numa guerra, porque é mediada pelo profissional. Eu medio essa situação. Então a Mariazinha vai falar sobre o ponto de vista dela, o Joãozinho vai falar sobre o ponto de vista dele, e eles vão conseguir falar, em primeiro lugar, tá? Não vai virar gritaria. Em segundo lugar, vai conseguir escutar. E em terceiro lugar, eu vou ajudar esse casal a enxergar o que está acontecendo, traduzindo muitas vezes o que um está falando para o outro, o que um está sentindo. Porque o que acontece com todos os casais, especialmente os casais que chegam na terapia de casal, existem muitos ruídos entre eles, na comunicação deles. O que são esses ruídos? Mágoas, ressentimentos,
não sabe conversar, então eles não conseguem se enxergar mais. É tudo atravessado por esse tanto de lixo emocional que eles criaram um no outro. Na terapia de casal, a gente recicla isso. Eu mostro como é que uma dor aciona o gatilho no outro. Como é que um vai alimentando o ciclo do desamor. E aí, a partir dessa consciência, a gente quebra isso e leva o casal para outro lugar. Diante de uma traição, a terapia de casal, ela trabalha em 3 eixos principais. Primeiro, a segurança. A pessoa traída, ela precisa se sentir minimamente segura para falar, para chorar, para perguntar, para escarafunchar a história. Sem isso, não existe uma reconstrução. Segundo eixo é a responsabilidade. Quem traiu precisa sustentar a responsabilidade pelo que ele fez ou pelo que ela fez, sem virar vítima da própria escolha. Porque tem isso, né? Eu traí porque ela fez isso, eu traí por conta daquilo. Não. A primeira coisa que eu falo, gente, você traiu por uma escolha sua. Então isso é responsabilizar cada um por sua atitude. E não é sobre ser humilhado. É sobre encarar o impacto, a consequência do próprio ato, da escolha, da decisão que tomou. Ah, eu estava bêbado. Fez essa escolha. Ah, a escolha foi sua. Ah, a escolha de trair, a decisão sempre esteve em suas mãos. O terceiro eixo principal da terapia de casal no caso da traição é a decisão. Nem todo casal deve e consegue seguir junto depois de uma traição. Alguns sim, outros não. Tudo vai depender da forma que eles vão lidar com esse fato, da dor, da dinâmica emocional de cada um, como eu falei no comecinho da live de hoje. A terapia de casal ajuda a responder a pergunta que muita gente não consegue encarar de frente. Será que esse vínculo ainda tem base para ser reconstruído? Ou o mais saudável aqui é a gente se separar? A gente vai olhar para isso. E se a resposta for não, o melhor é a gente se separar, a terapia de casal ajuda muito nesse caso também, porque vão conseguir conversar sobre tudo isso, dialogar e vai ser menos sofrido. A exceção é quando a gente fala, a exceção desse protocolo que eu acabei de dizer, é quando a gente fala de casos graves, onde já existe violência psicológica, física, aí o foco da terapia muda. A prioridade passa a ser de salvar o casal para proteger a integridade de quem está correndo risco. Existem situações em que o mais ético é orientar o afastamento, fazer um plano de segurança. Como é que fala, gente? Chamar a rede de apoio, se reconectar com a rede de apoio, não é essa palavra, mas já eu lembro. Denunciar quando for necessário. Ali no caso de Tumbiara, o que faltou não foi o amor. Foi a capacidade de lidar com a dor sem transformar o outro num alvo. Faltou a coragem de pedir ajuda antes da situação chegar no ponto que chegou. Faltou a clareza de que nenhum ego ferido vale a vida de alguém, muito menos de pessoas totalmente inocentes, que é o caso dos filhos. Se esse homem tivesse chegado em terapia se esse homem tivesse chegado em terapia individual ou de casal, falando ali, eu fui traído, eu tô com muita raiva, eu tô com vontade de fazer uma loucura. O meu trabalho como profissional, começaria a partir daí, a partir dessas emoções. Por quê? Porque existe um abismo enorme entre a fantasia de se vingar, de fazer uma loucura e o fazer. E na terapia, esse homem poderia elaborar essa fantasia dele, esvaziá-la
e transformar em algo que não destruísse, não fosse essa tragédia. Trabalharemos juntos. Mas não foi isso que aconteceu. Agora eu quero falar com você. O que você pode fazer se você estiver em um relacionamento que te apaga? Porque todos os dias eu recebo direct, eu vejo no meu consultório, eu sei que muitas mulheres estão aí, ó, brilhantes e radiantes por fora. Trabalham, cuidam da casa, dos filhos, das contas, mas por dentro elas estão ali, ó, se sentindo cada vez mais apagadas. E ainda por cima, ouvindo do nosso alecrimzinho dourado de que você está exagerando, para de drama, olha o que você fez comigo. Se você me deixar, eu acabo com tudo. Mas o que eu vou te dizer agora, vou até me aproximar. Você não é responsável pela violência de ninguém. Você pode ter errado, você pode ter traído, você pode ter mentido, e ainda assim, nada disso autoriza o outro a te agredir, a te humilhar, a te ameaçar ou tirar a sua vida. Ficou claro? Vou repetir. Você não é responsável pela violência de ninguém. Você pode ter errado, você pode ter traído, você pode ter mentido, e ainda assim, nada disso autoriza o outro a te agredir, a te humilhar, a te ameaçar, a tirar sua vida. Tá claro isso para você, minha querida brilhante? Coloca aí, aperta o coraçãozinho aí para eu saber. Só que, ao mesmo tempo, existe algo que você é responsável. Você não é responsável pela violência do outro, mas você é responsável em não ignorar os sinais de perigo, de alerta, as red flags. Você é responsável em não romantizar ciúmes doentio, controle, chantagem emocional. Você é responsável por buscar ajuda quando você percebe que tem algo errado, que a sua segurança física, que a sua segurança emocional está em risco, está sendo abalada. É exatamente por isso que um dos meus bordões é amor primeiro próprio. Ou seja, você precisa se cuidar. Isso não é egoísmo. É uma condição mínima para você conseguir avaliar esse relacionamento se ainda tem solução, se ainda é possível resgatar, é levar essa relação para uma escolha, não para uma necessidade. É tirar a relação desse lugar, é tirar você desse lugar de dependência. Então, se você se enxergou aqui nessa live de hoje, eu também quero te fazer um convite. Não espere a sua situação ser a próxima notícia, a próxima manchete que vai explodir nas redes sociais. A hora de cuidar é agora, enquanto existe vida ainda, enquanto ainda existe a possibilidade de escolha, de transformação. Olha, Jesus de Deus, estou mais do que... Passou da minha hora aqui. Eu quero encerrar a nossa conversa hoje te lembrando que um relacionamento saudável não é um relacionamento perfeito, de forma alguma. Um relacionamento saudável, ou como eu chamo, um relacionamento extraordinário, é um relacionamento em que os dois podem errar, chorar, frustrar um ao outro, mas não pode virar inimigo. Não pode virar alvo. Ninguém é propriedade de ninguém. Se você sente que o seu relacionamento está aí num caminho perigoso, porque houve traição, porque existe violência psicológica, porque o respeito foi embora, pensa com carinho em procurar ajuda profissional. Eu trabalho com psicoterapia individual, com terapia de casal, justamente para ajudar as mulheres, aos casais, a não repetirem histórias como aconteceu em Itumbiara ontem. Para resgatar a possibilidade de diálogo, de vínculo, e para construir ali, junto com você, uma saída segura quando a relação acabou.
Se você quiser dar o próximo passo, seja para cuidar de você, seja para trazer o seu parceiro para terapia de casal, o link está lá na minha bio. Agenda o seu atendimento. A gente conversa, a gente avalia o seu caso com calma e decide o que faz mais sentido para você, se é a terapia de casal, se é a terapia individual, mas não se deixe para depois, especialmente se você estiver nessa situação que eu trouxe hoje. Ok? Obrigado a todos que estiveram aqui, tá? Para quem está chegando agora, tem um monte de gente chegando agora, tá? Toda sexta-feira, às 12h12, é o nosso Sextou com Wesley Augusto. E essa live fica gravada, você pode acessá-la lá no YouTube, tá? É só digitar lá, Wesley Augusto, o jeitinho que tá aí em cima, ó, com 2 L's, com um TH. Lá já tem um monte de conteúdo para você curtir, para você se inscrever, para você deixar seu joinha, porque meu objetivo esse ano é bombar o meu YouTube, hein? Conto com a sua ajuda. Beijo. Agora vamos curtir o carnaval com responsabilidade, com cuidado. E se precisar de ajuda, me procura.